eu quero falar com você, construtor, sobre estratégias para contratação de mão de obra. Se você não me conhece, meu nome é Adriana, sou advogada, sou especialista em direito imobiliário e atuo prestando assessoria e consultoria para construtoras. E nessa minha experiência aí com empregadores, com construtores, eu percebo que falta muito estratégia na hora de contratar um colaborador. Pois bem, se é o seu caso, continue aí comigo no vídeo até o final que nós vamos falar sobre isso. Existem inúmeras formas de contratação, em média aí 10 modalidades de contratação. Mas por desconhecimento, o que ocorre? Os empresários contratam somente por via CLT, o contrato individual de trabalho, ou vivem na informalidade, não fazem nenhum tipo de contratação. Mas não é preciso, né, viver assim, correndo riscos de qualquer hora você ser demandado aí judicialmente. Então, podemos sim formalizar essas contratações por outros tipos de contrato que não seja aí via CLT. Vamos dar exemplos aqui. Eu tenho construtoras, clientes que têm contrato individual de trabalho, CLT, contrato por obra certa, contrato intermitente, contrato de parceria, de terceirização, empreitada, subempreitada, ou seja, existem diversas formas. O que você precisa saber é o seguinte: o que você espera desse colaborador? Quais são as atividades dele? Por exemplo, você precisa de alguém, de um colaborador ali na parte administrativa da sua construtora, que esteja todos os dias, que cumpra horário? Nesse caso aí seria o ideal o quê? Contratar por meio do contrato individual de trabalho, né? O conhecido aí pela CLT. No caso, vamos supor que você precise de um pintor, né? Estamos falando aqui de obras. No canteiro de obras, desde a fase de iniciação ali da base até o acabamento, existe diversos profissionais, né, que vão trabalhar ali na obra. Então, é complicado você manter, para a empresa manter ali um colaborador por meio de contrato individual de trabalho. Por quê? Porque a rotatividade é muito grande. Então, talvez seja ideal você contratar o mestre de obras. Ele pode ser contratado por meio de contrato de empreitada, né? Você pode empreitar ali determinada parte, como por exemplo, vou empreitar para o mestre de obra a parte cinza, ou no caso, subempreitar, se você estiver fazendo uma obra para o terceiro. Se a obra é sua, você vai empreitar. Se a obra é de um terceiro, você vai subempreitar. Você pode contratar o pintor por prestação de serviços, né? Ele vai trabalhar ali só naquela etapa específica da fase ali de acabamento. E tem o contrato intermitente que nós usamos muito aqui no escritório, indicamos muito aí para construtoras. É aquele contrato que o profissional colaborador tem subordinação, né? Que nesses outros que eu estou falando aqui, prestação de serviço, ele não tem subordinação, então ele tem que trabalhar com autonomia, ele que vai fazer os horários dele, né? Você não pode determinar, contratou ali prestação de serviço, o horário que ele vai trabalhar, né? Você vai ter que deixar ele ter essa autonomia. Mas caso você precise de um profissional, né, que trabalhe ali como empregado para você, mas que não seja contínuo, ou seja, que ele não esteja ali todos os dias, né, do ano, você pode contratar um profissional por meio do contrato intermitente. Nesse caso, vai ser um contrato comum, individual ali de trabalho pela CLT, mas ele vai trabalhar somente quando for convocado, quando você convocá-lo para trabalhar. Nesse caso, vai ser muito menos oneroso para a empresa. Por quê? Porque você só vai pagar, né, as verbas trabalhistas quando esse funcionário realmente trabalhar. Por exemplo, na etapa de pintura, você precisa daquele funcionário naquela etapa. Você só vai convocá-lo, né, na hora que estiver ali na fase de acabamento de pintura, e quando ele estiver em casa ou estiver trabalhando para outras pessoas, é como se o contrato ficasse suspenso, né? Você não tem que
pagar ali diferente de um contrato de empregado, um contrato individual de trabalho comum, que o funcionário está em casa, né? Mas ele está recebendo, ele está à sua disposição. No contrato intermitente não é assim. Ele só recebe nos dias trabalhados e o saldo de salário, INSS, FGTS, férias, tudo vai ser proporcional ao trabalhado. E no contrato de empreitada, você vai realmente ali empreitar e vai cobrar, pode empreitar parte da obra e vai cobrar um resultado e vai pagar somente pelo resultado. Enfim, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que existem diversas modalidades de contratação. Você não precisa ficar informal, aliás, você não deve, né? Porque se você tem um profissional, alguém trabalhando aí por você e não existe nenhum contrato, essa pessoa pode ir, né, entrar com uma ação judicial e ser reconhecida em um vínculo empregatício. Por quê? Você não tem nenhum contrato que comprove aí que ele trabalhe como autônomo. Então é isso, nesse vídeo eu queria somente aqui abrir, né, um pouco aí para vocês que existem estratégias que pode sim a empresa trabalhar com diversos tipos de contrato e depois aí da reforma da CLT, né, a reforma trabalhista, isso melhorou bastante para os empresários e que você só precisa ter conhecimento para saber aplicar aí o ideal, né, qual o contrato ideal para a contratação do seu colaborador.